Olá pessoal, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais uma visita aqui na Itália, aqui em Gênova. Hoje nós vamos no Museu Nacional. Vou mostrar um pouquinho para vocês como que é lá dentro. Espero que vocês gostem. Então, vamos lá. Aqui pessoal, vou gravar a entrada aqui para vocês. E assim, eu vou ter que falar baixinho, tá? Então, se depois que eu editar eu não conseguir subir o volume o suficiente para vocês conseguirem escutar e me entenderem, aí eu vou botar legenda para vocês. Mas é isso, aqui é a entrada. E ali, olha, tem um jardim. Depois a gente passa lá no jardim para vocês verem. Mas, cara, é muito lindo. Olha essa lâmpada aqui, é gigante. Olha as pessoas aqui embaixo. E o pé direito é muito alto, assim. Vamos subindo. Aí eu vou tentar falar um pouquinho pra vocês do que cada cômodo mostra, tá? Vamos ver aí como é que vai ser. Ai, gente, eu tô com medo de vocês não conseguirem entender nada do que eu tô falando, porque eu tô falando baixo. Mas não tem muito o que fazer, né? Museu tem que falar baixinho, tá todo... Fica a maioria das pessoas em silêncio mesmo. Várias escadas, gente. Quando chegar lá em cima, eu volto a filmar pra vocês. Pessoal, chegamos aqui, olha, na entrada. Aí, olha só, gente, eu fico sempre admirado com o teto das coisas. Aí aqui já tem uma estátua, olha aqui. Se chama Cupido e Adonis. E aqui tem tipo uma câmara, ó. Vou mostrar pra vocês. Teve uma vez que a gente veio aqui que tava com apresentação de ópera. Vou entrar ali agora na primeira sala pra vocês verem. Gente, eu sempre fico chocada com o tamanho dos chandeliers, dos castiçais não, gente, como é que é o nome disso aqui em português? Não é chandelier em inglês. E o teto é muito lindo. As pinturas. A luz tá meio movendo, é porque a luz aqui é numa frequência diferente do que eu tô filmando. Por isso que a luz fica parecendo que tá piscando, mas pessoalmente a luz não fica piscando. Olha aqui o relógio. Aqui nesse museu tem muito desses relógios. E eu fico chocada que as mesas das pessoas ricas, porque esse museu era um palácio antigamente, né? Então, uma forma de mostrar que a pessoa tinha muito dinheiro era sempre botar uma pedra chique assim em cima. E tudo é feito de ouro ou pedra, assim, sabe? Mármore. E as cadeiras são todas bordadas. Eu acho lindo. Essa daqui tá escura, mas tem umas que são bem... dá pra ver bem bordado, sabe? Olha essa imagem. Então, pessoal, essa aqui é a sala, o nome dessa sala é Sala de Batalha, mas não necessariamente porque eles falavam sobre guerra aqui, mas geralmente as salas de batalhas nos palácios antigos, elas existiam para ser a sala que os convidados entravam primeiro. Então eram as salas que tinham as obras de artes mais assim impactantes e que serviam para impactar mesmo o convidado, para o convidado ver o quanto a pessoa tinha condição ali, sabe? Então a pessoa já chega no lugar que tem, tipo assim, as obras de artes mais caras ou mais impactantes, para poder o convidado já chegar falando, nossa, ai gente, eu lembrei, o nome disso aqui em português é lustre, e eu sei das informações porque eu li. Tipo assim, sempre nessas salas tem um nome... tem o nome não, desculpa, tem a descrição de algumas coisas na sala, sabe? Então, ali naquele cantinho tem a descrição do cômodo, e é isso que eu contei pra vocês, estava escrito ali. Então, aqui era o cômodo que tinham as coisas mais impressionantes, assim, de acordo com os donos achavam, né? Pra impressionar os convidados. Gente, eu sou chocada com o teto. Olha, outra cadeira bordada. Vamos pro próximo aqui.
Os vasos chineses, gente, eu fico encantada como os vasos chineses eram lindos. São lindos, né, porque ainda existe. Imagina o precinho de um vaso chinês desse. Aí tem os quadros. Outra estátua ali. Olha, aqui tem um lado lá de fora, a gente não pode passar por aqui, mas depois a gente dá uma passadinha lá fora. Olha o teto, gente, o teto é lindo. Olha a pintura, tem uns anjos. Então, pessoal, esse segundo cômodo aqui se chama Cômodo do Tempo. E ele foi ornamentado desse jeito pela família para representar o tempo. Por isso também que tem pinturas aqui, olha. Né, tipo angelicais e tudo mais, todos eles têm a representação, representam de alguma forma a passagem do tempo ou o tempo. Então, por isso que o nome desse cômodo é o Cômodo do Tempo. E essa estátua aqui, deixa eu ler aqui o nome de novo, se chama A Verdade Revelada Através do Tempo. Tipo, os itens que tem aqui de obra de arte, que tem aqui nesse cômodo, são itens selecionados para representar a passagem do tempo de alguma forma, ou igual esse daqui é a verdade do tempo. Tem esse e tem esse daqui, ó. Tá vendo? Eles servem como mesa, né? Serviam como mesa antigamente. Mas a estátua em si é uma representação da verdade revelada pelo tempo. Achei muito interessante o fato deles escolherem coisas específicas de um tema pra botar nesse cômodo, sabe? Esse cômodo aqui, que é o terceiro cômodo, se chama o cômodo, né? O quarto da paz. Então já tem gravuras e detalhes que representam a paz. Achei muito interessante. Olha, e aqui é tapeçaria. Não é tapeçaria não, gente, desculpa. É pintura mesmo, ó. Você chega de perto, assim dá pra você ver. Olha a cadeira. Olha ali, aquela pintura. O teto, vou mostrar o teto pra vocês. Hoje tá ao contrário, pera. Ó, agora dá pra vocês verem a pintura do lado certo. E dá-lhe lustre. Eu fico chocada com as mesas e a pedra, gente. As pedras são lindas. E assim, ouro, né? Provavelmente não é ouro maciço, mas provavelmente é madeira pintada de ouro, assim. Enfim, é a cortina. O segurador da cortina, coisa mais legal. E olhem esse relógio aqui, gente. É um dos relógios que eu achei mais bonito aqui no museu. Sempre com a mesa na pedra e os candelabros aqui do lado. Olha o tamanho do segurador de cortina. A minha mão e o segurador maior. Muito bacana. Eles pintavam as pinturas que estão aqui. Nesse cômodo, elas foram pintadas com uma técnica chamada suco de ervas. O próximo cômodo já é bem grandão, gente. Olha isso, ele é rosa com verde. Olha que coisa mais linda esse lustre. Ele tem 2 andares. Ele tem um lustre lá em cima e um restante aqui. Olha isso. Olha esse aparador com esses vasos. Gente, a coisa mais linda. Olha isso. Olha o teto. Eu esqueci de mostrar um negócio pra vocês ali no outro cômodo. Peraí, eu vou voltar. Aqui, olha, tem umas portas de passagem secreta. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui no cantinho, tá vendo? Era uma porta. A porta é pequenininha e escondida, porque aqui era onde os pessoais que trabalhavam no lugar passavam, tanto aqui quanto ali, ó. Era uma porta pros
para as pessoas que trabalhavam aqui, né? Que limpavam e tudo mais, porque quem limpava, quem trabalhava no palácio não ficava circulando pelo palácio. Quem limpava e tudo mais tinha as passagens secretas para eles não ficarem passando junto com os lugares dos ricos, né? Infelizmente tinha essa segregação muito grande. Gente, eu achei lindo esses vasos chineses aqui. E aí falando um pouquinho sobre esse cômodo, né? Esse cômodo rosa e verde aqui. Ele se chama cômodo veronês e era onde a família usava esse aqui para poder passar mais tempo. Era onde eles ficavam assim para ouvir música, para ficar em família, para ler livro em voz alta, para meio que se divertir e passar um tempo em família. Então esse era um cômodo que a família ficava por mais tempo, né? Gente, olha só que lindo, o espelho é gigantesco, todo cheio de moldura. E olha essa poltrona aqui, como eles passavam mais tempo aqui nesse cômodo, né? Que era um cômodo de escutar música, tocar, cantar, ler em voz alta e tal. Tem mais assento aqui. E ele é todo bordado, gente, é a coisa mais linda. Olha. Todo bordado, muito lindo. E olha a chiqueza dos aparadores e essa pedra que é linda demais, gente. Eu acho essa pedra muito linda. E ela combina com o dourado. Então, não sei se vai dar pra ver direito essa pintura, mas ela é porque tá refletindo a luz, tá vendo? Mas ela é uma pintura de 1556, se não me engano. E ela não era originária dessa casa. O dono comprou depois de um tempo. E aí, quando o dono chegou a comprar, já tinha uma réplica dessa pintura. E aí ele comprou a original e a réplica e botou a original aqui. E ele teve que remodelar o ambiente inteiro para poder ela caber. Porque ela tem 3 metros por 4,5 metros. É muito grande. E olha esse vaso aqui, gente. Gente, agora a gente vai entrar no espaço mais lindo que tem aqui neste museu, que é a Sala dos Espelhos. E essa sala é a coisa mais deslumbrante quando você tá aqui. Ela tem vários lustres gigantescos e olha o teto. O teto é tipo gigantescamente, é muito impressionante. E ele tem muitos detalhes e ela é toda cheia de portas, tá vendo? De vidro e espelho. Ela é lotada de espelho, tá vendo? Um lugar pra sentar. E ela, obviamente, foi inspirada, né? Pelo Palácio de Versalhes, porque o Palácio de Versalhes, se eu não me engano, foi o primeiro palácio que criou um cômodo longo assim, cheio de janelas e espelhos para dar essa impressão de imponência. Então a maioria dos palácios que não são o Palácio de Versalhes, que tem essa sala dos espelhos, foi inspirado lá, né? Porque é aquilo, o Palácio de Versalhes meio que lançou a moda de muitas coisas que as pessoas da nobreza, as pessoas ricas depois vieram a fazer. E então esse aqui é uma sala dos espelhos que veio provavelmente depois, assim, inspirada lá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês a pintura. É lindo, o teto é lindo, gente. E dá pra ver lá, tem os espelhos, dá pra ver lá fora, ó. Vou andando assim até o final pra vocês verem. Olha, e assim, é um cômodo bem amplo, mas que parece muito mais amplo ainda por causa dos espelhos, sabe? Olha, cheio de escultura. Olha essa daqui é bem bonita. E ali no final tem um mega espelhão, olha. O espelho é muito grande. Pronto, eu vou chegar aqui perto da estátua, gente. Essa estátua aqui é muito linda, porque ela é muito rica em detalhes.
Tipo assim, se você prestar atenção, dá pra você ver aqui, olha, o detalhe do músculo do abdômen, sabe? As veias dele aparecem, é muito lindo. O pé, olha o detalhe do pé. Cara, é muito absurdamente lindo você pensar que alguém pegou um pedação, um blocão de pedra e fez isso daqui. E aí tem os detalhes que parecem tecido. Cara, a pessoa tem que ser, cara, um artista muito assim, tem que ser muito bom pra poder fazer isso, sabe? Olha o detalhe dos cachorros aqui. Essa escultura quem fez foi o Bernardo e o Francisco Schiaffino. Foram Schiaffino. Bernardo e Francisco Schiaffino. Vamos agora pro próximo. Olha isso. Gente, eu sempre fico chocada com os tetos. Cara, é bizarro de tão lindo. Daí, olha aqui. É um cômodo um pouco menor e tem uma mesa aqui, ó. Não sei se eles usavam pra jogar. Eu vou ler lá pra que eles usavam esse cômodo. Pessoal, a gente olhando aqui, olha, pela janela, dá pra ver aonde tem. Tá vendo esse redondinho aqui? Olha, aqui era uma passagem que provavelmente era para os serviçais, tá vendo? Aqui, esse meio piso era onde os serviçais ficavam. Eles não ficavam no piso principal com o pé direito alto. Eles ficavam nos andares que eram mais baixinhos, assim, tá vendo? E aí aqui, ó, aqui é onde tem as janelas bem grandes, era onde a família ficava. E ali em cima, ó, tá vendo? Subindo aqui o redondinho. E ali em cima era também onde os serviçais ficavam. Se você prestar atenção, esses branquinhos são janelas até pequenas, sabe? Então a família vivia só num andar. E aí os meio andares era pra galera que trabalhava aqui. E esse cômodo é a antessala do quarto do Duque. O quarto do Duque é ali e aqui é a antessala, ó. E aqui era a portinha aqui, sabe aquela escada que eu mostrei do lado de fora pra vocês? Aqui é nessa portinha. Eles passavam por essa portinha aqui, os serviçais, e entravam para poder servir o Duque, que aqui é a antessala e o quarto dele. Então, os serviçais, eles não tinham acesso à parte que os convidados ficavam e a parte que a família usava para a família. Eles passavam por essas portinhas assim, sabe? E aí eles tinham as passagens deles. Muito, muito interessante. Agora a gente vai ali pro quarto do Duque. Deixa eu passar por aqui. Gente, nem tenho palavras, mas é muito lindo aqui. E muito vermelho, porque o pano vermelho era caro de comprar, porque era difícil de fazer antigamente. O espelho, o aparador e o mega relojão. Olha o móvel ali. E a cama. Tem a foto ali de umas crianças, deve ser de alguns filhos dele. E aqui. Gente, esse vaso aqui é muito maneiro. A mobília. Aí aqui a cama, ó. Tinha a coisa pra prender a cortina que ficava em volta. Olha. E o detalhe da pintura no teto. E o teto é muito alto. Aí, ó, grudado ali com o quarto, tem esse dressing room, que eu não sei como a gente chamaria. Não é um closet, tipo um walk-in closet, mas é um cômodo que eles usavam, que no caso o Duque usava para se trocar. Então aqui era onde os valés dele, né, tipo os ajudantes dele, serviçais homens, vinham e ajudavam ele a se vestir, a arrumar o cabelo e tudo mais. Então o Duque tinha o dressing room dele, né, que é esse cômodo aqui pra ele se vestir. E olha só, deixa eu ver até o contraste, peraí. Assim, olha que linda a pintura. Isso aqui, gente, é só um lugar pra ele trocar de roupa, tá?
trocar de roupa, arrumar o cabelo e tudo mais, com a ajuda dos serviçais. E portinha secreta para os serviçais passarem. E na verdade aqui era a entrada pro banheiro dele, porque tipo ele se trocava aqui, mas quando ele precisava usar tipo o vaso e essas coisas, o vaso ficava escondidinho atrás dessa porta. Hoje em dia a gente não tem acesso, mas ele se trocava, se arrumava, se vestia tudo aqui, mas era ali que fazia as necessidades. Tem uma estátua, gente, eu fico chocada com os relógios são muito lindos, todo cômodo tem um relógio, um mais lindo que o outro. Então, depois de sair lá, olha, do quadro, coisa de vidro, passar aqui de novo nesse cômodo rosa e verde, a gente entra na outra parte do palácio, que é exatamente igual. Tipo assim, o palácio ele é simétrico, então ele tem duas partes simétricas. Essa parte aqui chama Galeria da Capela, que é exatamente meio que o meio assim do palácio que divide a metade de lá, que é do duque, e a outra metade do palácio. E aí é a galeria que dá acesso à capela, sabe? E aí meio que aqui, esse espaço grande é uma galeria só que tem dentro do palácio. E pra lá vai ter uma capela. Vou mostrar pra vocês aqui, olha o que tem aqui na galeria da capela. Já começa bastante imagens mais religiosas, assim, tá? Aí eles usam aqui pra expor algumas coisas. E aí aqui tem essa Dalla Terracotta, ela é igual, essa estátua aqui e aquela ali são iguais, só que de materiais diferentes. Essa daqui protegida é feita de terracota e a outra é feita em mármore, ó. E essa aqui é menor, ela fica protegida ali, ela fica rodando, mas gente, os detalhes é a coisa mais linda, é muito linda. Quando você pega pra ver os detalhes aqui, ó, o detalhe do rosto, é muito lindo, cara. Olha o pé, assim, o artista é... E aí ali tem o nome, olha, é do Filippo Parodi. Ele viveu de 1630 a 1702. Aí, olha só. Aqui já é a mesma estátua, né? Tipo, feita pelo mesmo escultor, porém em mármore. Acho muito lindo. Então, da terracota ao mármore. Aí a gente continua aqui, ó. E aí a gente vai chegar a uma capelinha aqui. Gente, essa gravura do pássaro arrancando as entranhas de uma pessoa é muito impactante quando você vê. Tá meio escuro, porque só que é uma parte mais escura aqui do palácio. Mas, cara, olha só isso. E aqui tem a capelinha, ó. Chama a Capelinha da Paixão, tá vendo? Tem a explicação aqui. Explicando aqui, né, que para você entender o fato de existirem espaços grandes assim, tipo uma galeria, só para você vir aqui na capela, você ter que entender a importância da religiosidade naquela época, entendeu? Então assim, era muito importante para as pessoas terem uma capela. Quem tinha condição, dinheiro para poder ter um lugar grande igual um palácio, tinha capela dentro de casa, né? Então meio que isso. Agora vamos pro próximo. Agora a gente tá na sala do trono, mas esse cômodo aqui originalmente não era a sala do cômodo, a sala do trono. Por quê? Porque esse palácio, ele não foi construído pela última família que habitou ele. Primeiro ele foi habitado pela família Durazzo, que não era uma família da nobreza, e aí eles eram uma família muito rica e tudo mais. Depois que foi comprado para a família da família Savoy. Esse relógio de ouro, gente, ele é gigante, gigante, gigante. E olha isso, um aparador. Cara, esse relógio é muito lindo. E ele tem muitos detalhes, olha isso.
super interessante. E aí tem aqui, eles estão restaurando o lustre. E aqui, olha, eu vou mostrar pra vocês. Ali, tá vendo a moldura? Tinha uma pintura ali e tinha uma outra pintura aqui, mas eles tiraram as pinturas. Olha, essa daqui era uma das pinturas aqui do cômodo. Então, o quadro que ficava aqui era esse, né? E tiraram ele pra restaurar. Tiraram ele no ano passado, acho, pra restaurar. E ele vai retornar ano que vem. Ele vai ficar, depois que restaurar, ele vai ficar em exibição em outro museu e depois volta pra cá em 2026 pro lugar. Gente, os lustres são muito lindos. Agora nós entramos aqui na sala de audiência, ó. E é tipo outra sala comprida, assim. E aí agora nós estamos aqui no quarto da duquesa. Olha o teto. O lustre dela é lindo. Vou mostrar com mais detalhes o lustre, mas olha esse relógio aqui, esse separador. Aqui a iluminação é mais escura. As pinturas são muito legais também. Eu vou mostrar aqui, ó. Vou tentar chegar mais perto para mostrar os detalhes. Esse lustre é como se fossem várias flores pra cima, sabe? Ele é muito lindo. E aqui era como ela escrevia, olha, tinha aqui. Eu botava a tinta aqui dentro e a caneta era a pena. Agora, o detalhe do morcego aqui. Ai, ai. Tinha espelho. A pintura ali. Bastante aves aqui nesse quarto. Tem outro morcego ali também. A gente, na verdade, era um rei que ficava aqui. Porque lá era quando era duque, aqui era quando foi o rei. É porque, assim, esse palácio não teve apenas uma família. Então, assim, algumas partes dele foram, tipo assim, uma família usava de um jeito, outra família usava de outro. Então, aqui, na verdade, foi aonde o rei dormia e aqui era o banheiro do rei. Entendeu? Aqui era o banheiro do rei. Eu achei muito maneiro o jeito que eles revestiram. Olha esse papel de parede. Muito legal. E olha a pedra. É pedra pra tudo quanto é lado, gente. Ó. E esses vasos chineses aqui são lindos demais. Olha isso. Quadro de parece um bispo, algo do tipo. Olha esse conjunto aqui, olha, de cerâmica chinesa. Olha aqui. E aqui embaixo. A pedra é muito linda e o chão. O chão desse cômodo aqui é bem maneiro. Olha. Ele tem um desenho aqui. Então aqui tem uma passagem dos serviçais que entravam aqui também, olha, para poder ajudar. Olha. Essa daqui já é o banheiro da rainha, ó. Tá? Ali era o banheiro do rei, aqui era o banheiro da rainha. Olha o relógio. Olha esse daqui. Parece um negócio de sorvete, né? Mas não é. Agora esse lustre eu também adoro, porque ele é pintado. Ele é todo pintado por baixo, olha. Se você olhar, não só esse grande, mas os pequenininhos também são pintados. São vários desenhos. Olha isso. Os detalhes, gente, é a riqueza de detalhe que faz o negócio tão bonito.
agora eu acho que a gente vai para... Tem uma saleta aqui, que é uma saleta mesmo, que tá, como tá escrito ali. Olha, e dava pro lado de fora, ó, pra um terracinho que tem aqui. Aí tem a saleta azul, que é ali a saleta amarela, aqui uma saleta azul. O nome é realmente saleta, ó, Salotino Azzurro, é uma saleta azul. Aqui são os aposentos da rainha. E eu achei esse aposento azul lindo pela riqueza de detalhe, ó. Esse daqui é alto relevo, olha, alto relevo com pintura. Gente, é muito lindo os detalhes, olha aqui. Olha essa pedra aqui em cima desse aparador, coisa mais linda. A riqueza dos detalhes, gente. Olha. Outro aparador. Agora nós estamos no quarto da rainha, tá? Gente, as cadeiras do quarto da rainha são as que eu mais gosto. Elas são muito lindas. Olha aqui. E ela é toda bordada. Se você prestar atenção, dá pra você ver os pontos do bordado, assim. Eu acho lindo os bordados, sabe? Aí ela tem 3 cadeiras, 4 cadeiras dessa bordada, eu acho elas lindas. E aí eu tava falando lá atrás, né, no vídeo, sobre a questão de foi duque, aí depois foi rei. Então, porque com o passar dos séculos, né, outras famílias moraram aqui, mas aqui foi a morada do primeiro rei da Itália. Quando unificou a Itália e virou um reino, aí o primeiro rei da Itália morou aqui, nesse castelo. Então aqui tinha realmente a sala do trono, quando, né, a família Savoy veio, e aí depois virou reinado e unificou a Itália. O primeiro rei morou aqui mesmo. É por isso que tinha lá a sala do trono e tal. Mas aquela, igual eu disse, não originalmente tinha aquela sala do trono. Ela passou a existir quando virou reino da Itália e tudo mais. Gente, eu acho muito lindo os bordados. Então aqui era onde a rainha morou. Morou não, dormia, né, o quarto dela. E assim, cara, a Itália é um país que tem, tipo, sei lá, mais de 3 mil anos de história. E quando a gente fala, assim, igual deste palácio aqui, a gente tá falando só dos últimos, sei lá, 500 anos de história, né? Que, tipo assim, pra quem vem do Brasil é a idade do nosso país, mas pra Itália os últimos 500 anos é pouco tempo em relação a quantos anos existe, tipo assim, a Itália como, tipo, território pertencente, tipo, a Roma, por exemplo, né? Porque teve o Império Romano, que já dominava esse território aqui. Daí teve o Império Romano, depois teve tanta coisa depois que o Império Romano caiu, gente. Então, assim, esse palácio, na verdade, é um pedacinho dos últimos séculos só da história da Itália. Olha, gente, a pedra eu acho muito linda. Aí os vasos, os candelabros e as pinturas. E o próximo aqui, a gente já tá quase chegando no final já. Deixa eu ver, esse aqui é o Salotto de Diana. É só uma passagem de junção entre os quartos, né, que eram privados, e o restante dos cômodos de recepcionar. Então esse cômodo aqui é um cômodo de passagem entre a ala privada e a ala que você recebia as pessoas, né, antigamente. Aí agora a gente vai pro cômodo da tapeçaria, porque ele tem 2 tapeçarias bem imponentes, bem grandonas, e ele era usado como um cômodo de recepcionar os convidados. Gente, e olha que vaso gigantesco.
Ele é muito grande, olha isso. E ele é cheio de passarinho, olha. Agora a tapeçaria, gente, é muito bonito de você ver de perto, porque você consegue ver um pouco dos pontos, assim. Vou aproximar aqui a câmera. Sabe? O detalhe dos pontos da tapeçaria, o cachorro. O cachorro tá aqui, gente. Eu vou chegar pra trás, vocês vão ver. Olha só, quando eu vou chegando pra trás. É muito gigante, olha só. O Wesley tá aqui e olha a altura da tapeçaria. É muito bizarro. E as cadeiras também são de todas. Essa daqui tá bem sujinha já, desgastada do tempo, porque eles usavam esse cômodo, né, pra recepcionar as pessoas. Então provavelmente muita gente sentava aqui. E olha, outro relógio. E essa pedra, ela é bonita porque ela é mesclada com um avermelhado. Olha que lindo. E tem outro vaso aqui, olha. Borboleta, passarinho, várias flores. É muito bonito. O detalhe, eu acho tão lindo o detalhe. Claro que hoje em dia, se eu fizesse uma casa pra mim, eu não ia sair botando isso tudo de detalhe. Eu não ia pintar um cômodo de rosa com verde. Mas eu acho bonito de ver. Olha aqui a tapeçaria da cadeira. Tem a cadeira aqui, ó. O detalhe. E a madeira também, cheia de detalhe na madeira. Olha. Tem uma pintura aqui no vaso. Muito, muito bacana. E esse último aqui, antes da gente ir ali fora, é a saleta Aurora. E aqui, originalmente falando, ele foi criado com a intenção de botar a arte nas paredes e demonstrar. Então tinha bastante quadro aqui, só que muitos quadros já foram retirados daqui por outras famílias que vieram depois da família original, né, que construiu o palácio, e mudaram para outros cômodos da casa. Mas a intenção original, quando foi construído esse cômodo, era fazer um display de arte. Tipo assim, fazer como se fosse uma galeria de arte, botar bastante quadro. Só que muitos quadros já foram tirados, já foram para outros cômodos. Daí parece que ela ficou meio vazio, sabe? Parece que ficou um cômodo meio vazio. Mas é meio que isso. E agora ali fora. Então, pessoal, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui do terraço que eles tinham, sabe? Antigamente, quando esse terraço foi construído, provavelmente não tinha nenhuma dessas casas em volta. Eles conseguiam ter uma vista muito maneira. Agora que a cidade cresceu em volta, né, do palácio, a vista não é tão bacana assim. Mas eu fico imaginando esse palácio aqui sem essas casas na frente, olhando pro mar. Porque eu vou chegar aqui, olha, na pontinha pra vocês verem. E o mar é aqui, é na cara do gol, ó. Tá vendo ali? Ali já é um mar. Tipo, tem esse prédio, tem um mar. Então eu fico pensando, sei lá, 500 anos atrás, 400 anos atrás, até mesmo, tipo assim, 250 anos atrás, quando aqui já era, né, uma monarquia. Cara, a vista devia ser linda demais. Não tinha essas ruas, não tinha viaduto, não tinha nada. Era só a vista do oceano. Então devia ser lindo demais. O porto já existia, mas era um porto bem mais rudimentar, muito menor. Tipo assim, o porto não tinha... Na vista, o porto não implicava tanto antigamente. Se você pensar em 500 anos atrás, ou até mesmo, né, tipo, na época já da monarquia, 200 e poucos anos atrás, o porto não era gigante, assim. Devia de ser um porto pequenininho num dos cantos. Então, a família real tinha a vista do oceano. Ó, você vê que logo após o viaduto já tem água ali. O oceano chega razoavelmente próximo. Não próximo no sentido de que vinha aqui, mas próximo o suficiente para você ver com bastante clareza, sabe? Então a vista deles deve ser linda. E lá embaixo tem o jardim, que eu vou passar lá depois, mas olha, eu queria mostrar pra vocês daqui de cima o desenho do jardim. É lindo, lindo, lindo. É lindo lá embaixo, o mosaico. Eu amo o mosaico, gente, eu acho a coisa mais linda. Quando eu for construir minha casa, eu tô falando alto agora pro Rosben escutar e ficar puto comigo. Quando eu for fazer minha casa, eu vou botar um mosaico na minha casa, com certeza. Do tamanho desse daqui
Pode fazer. Então tá, ele falou que desde que eu tenho um quintalzão, eu posso fazer um mosaico no meu quintal ou na minha casa, onde eu quiser. Tem um lagueto também. Faço o lago no meio, não tem problema. Gente, comecem a dar like nesse vídeo já, desde agora, pro vídeo viralizar, pra poder ganhar dinheiro, pra poder ter uma casa com quintal, pra fazer um mosaico. Pessoal, então, olha esse aqui, quando a gente chegou, que eu mostrei pra vocês, que tinha um salão que até tinha ópera, esse salão aqui, ele era o ballroom, que era tipo o salão de baile, né, tipo a área onde eles faziam as festas. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aquela pintura ali do teto, que é bem bacana. Mas, gente, o lustre é gigantesco. E esse ballroom aqui, ele é muito grande. Ele tem mais de 100 metros quadrados. Olha isso. Ai, a pintura. Agora eu tô mostrando de cabeça pra baixo pra vocês, né? Eu sou uma idiota. Pera aí que eu vou mudar de lado. A portinha, que ele saiu por aqui. Tem várias portas. Aqui. Pera aí que eu vou tentar mostrar pra vocês a pintura do lado certo. É porque quando eu mexo com a câmera... agora sim. Olha lá. A pintura é muito imponente, muito bacana. E aí agora virou aqui uma área onde tem exibição, onde tem sarau. Então assim, o museu aluga esse espaço aqui para eventos. Tanto que tem as cadeirinhas são modernas, né? Elas fazem parte do espaço para eventos aqui do museu. E o chão é bem bacana também, olha. E aí que a gente vinha aqui, né, pro jardim, mas daí vimos aqui a plaquinha de banheiro. Aí a gente veio aqui, tá em reforma, né, aqui. Gente, tem máquina de café, tem guloseimas, tem coisa de comprar água e refrigerante. E o banheiro é pra lá, ó. Vou mostrar o banheiro, porque é um banheiro simples, de lugar público, assim, mas tá limpinho. Não tem nada tenebroso ali no banheiro, não. Tá bem limpinho. Mas, gente, acho que eu vou pegar um café. Gente, então vamos lá, vamos ver se vai funcionar. Põe a moeda aqui. Coloca... Aí, achei, gente, que eu tinha apertado já no negócio errado. Mas por isso que eu fiz o barulho de susto, que eu achei que eu tinha... Ai, não. Não tinha copo. O copo a gente tinha que botar. What happened? Cadê o copo? Ali o copo descendo. Alguém tinha pego isso. Era só pra limpar, gente. Eu achei que tava jogando café fora. Ainda bem que eu filmei isso, que a gente passando vergonha, não entendendo como as coisas funcionam. São as melhores. Nossa, mas é um minguinzinho. Se pega aqui pra mim. Você não escolheu o nível de açúcar também. Não, mas tá bom. Eu não gosto de café com açúcar, mas enfim. Você tinha que ter tirado aqui o açúcar. Gente, que engraçado. Eu achei que tava jogando fora, mas não. É porque o sistema da máquina se limpa, né? Joga água quente fora pra não passar gosto. Mas enfim, vou experimentar e conto pra vocês. Pessoal, tô aqui. Pensa num café forte, E eu nunca tinha pegado café nessas maquininhas, eu não sabia que tinha como controlar a quantidade de açúcar. Se eu soubesse, eu tinha pedido sem açúcar, mas assim, é gostosinho, mas é muito forte. Eu gosto de café mais fraco, então assim, enfim, mas por 50 centavos, gente, tá valendo. Vamos ver o jardim agora. Pessoal chegando aqui, né, na parte do jardim, mas aqui, olha, ainda tá em reforma, né? Reforma termina, tá falando ali na plaquinha que é 2024, 2025, então aparentemente até o final do ano deve terminar a reforma, até porque eles já estão na parte de pintura. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, tá vendo? O vermelho mais escuro é onde eles já terminaram, tá vendo? Ainda falta dar a segunda demão aqui embaixo e tal, mas assim, vai ficar bem bacaninho depois que terminar a reforma, sabe? E aí, vamos lá. Olha o tamanho desse lâmpada aqui. Vou chegar aqui no jardim maior. Ai, gente, que espaço bacana. Ai, gente, nada como visitar a casa de alguém muito rico, né? Tipo, o primeiro rei da Itália.
Porque, assim, os espaços, gente, são muito bacanas. O jardim é muito bacana, muito agradável andar aqui. Ó, o mosaico, aqui tem um cavalo. E são pedrinhas, não sei se dá pra vocês verem, vou aproximar aqui. São várias e várias e várias pedrinhas que vão formando os desenhos, ó. Tem uma onça, pavão. E aí tem um laguinho aqui que tá tentando jorrar uma aguinha ali, matadinha. A aguinha tá meio triste hoje. Ali parece que tem um escritório de alguém, ó. Tô vendo tipo um ventilador ali, uma estante. Essa parte aqui deve ser parte de, tipo assim, de quem trabalha aqui, serviço de administração, porque para você administrar, né, o museu precisa dos funcionários e bastante funcionário. E então deve ter bastante gente trabalhando não só na parte da visitação, mas também na parte administrativa do museu. Olha, aqui já é o porto, ali é onde está o submarino parado. Então, antes de existir esse viaduto, a vista devia ser legal antes do viaduto e antes do prédio, né? Bem bacana. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa visita comigo. Espero que vocês tenham gostado de visitar o museu comigo, né? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal, manda esse vídeo para todas as pessoas que você achar que vão gostar desse vídeo. E a gente vai se ver nos próximos vídeos, pessoal. Obrigado por chegar até aqui. A gente se vê já já. Tchau!